programa de hoje a gente vai falar sobre as mulheres e a ciência juntas. A participação da mulher na ciência vem de longa data. E durante os séculos existiram muitas mulheres cientistas que contribuíram para a evolução da ciência de uma maneira... Infelizmente, só por elas serem mulheres, muitas vezes as suas produções e contribuições foram ignoradas pela história. Agora... é hora de rever tudo isso. Estamos vivendo um excelente momento de empoderamento feminino. E as mulheres trazem cada vez mais a sua valorosa e decisiva contribuição na produção de ciência. E você acha que lugar de mulher não é na ciência? Você está muito enganado, meu bem. Elas estão aí para abalar. Elas são maravilhosas. E mesmo com todas as adversidades e resistências, elas estão aí, lacrando. Destruidoras. Nós vamos conhecer algumas dessas mulheres nesse programa. E para apresentar o programa sobre a ciência e as mulheres cientistas... É isso aí, meu amor! Você falou bem! Para apresentar o programa sobre mulheres e ciência, não existe ninguém melhor do que nós. As maravilhosas, capazes e pesquisadoras mulheres. E claro que vocês dois vão participar também com a gente, porque afinal, entender a importância desta igualdade de gênero, desta transformação social e relevância da participação da mulher em qualquer setor, é papel de todo mundo, mulheres e homens juntos. Se precisarem, estamos por aqui. Pode deixar com a gente. Deixa com a gente que a gente dá conta. E se dá. Mas para começar, vamos esclarecer uma coisinha. Hoje em dia, muito se fala e muito se faz pelo empoderamento feminino, pelo lugar de fala e pela igualdade de gênero. Estamos em uma busca constante pelo reconhecimento de nosso papel nessa sociedade. Afinal, somos muitas mulheres e cientistas. E se você nunca ouviu falar no assunto, prepara! O seu mundo vai se abrir. A contribuição feminina para a ciência começa muito antes de existir o Dia da Mulher e os movimentos de revolução feminista. Você sabia, por exemplo, que a precursora da programação foi uma mulher? E que a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel também foi uma mulher? E que uma mulher criou um sistema de comunicações para forças armadas que serviu como base para a criação do GPS, Wi-Fi e a telefonia que usamos nos dias de hoje? Pois é. Ao longo da história, várias mulheres foram decisivas para o avanço na ciência. Põe na roda aí, Du! Conheço algumas dessas mulheres que deixaram sua marca na evolução da sociedade ao longo da história. Administra esses tiros! Se liga aí, rapá! A primeira, Hildegard de Bingen. Você acredita que ela foi considerada como santa também? E ela é santa, só que a gente não, né? Graças a deusa. É porque ela foi uma monja beneditina, além de musicista, escritora alemã e poetisa. E o que ela não foi nessa vida? Menina, na Idade Média, ela se destacou muito, mas muito por suas habilidades na medicina e na botânica. As suas contribuições até hoje são usadas. Fala da segunda pra gente, por favor. A amiga segunda, ela se chama Maria Gaetana Gnesse. Ela foi uma matemática espanhola e ela fez soluções para equações que são usadas até hoje. E além disso, ela foi a autora do primeiro livro de álgebra que foi escrito por uma mulher. E acho que muitas pessoas não vão gostar muito dessa informação, né? E a terceira, Ada Lovelace. Você sabe quem ela é? Não sei nada sobre ela. Minha filha, Ada foi simplesmente a primeira mulher reconhecida pela criação dos motores analíticos. Mas o que são esses motores analíticos? Me conta. É uma ferramenta que foi utilizada na criação dos primeiros computadores. E tem mais, viu? O que tem? Ela foi a inventora dos principais algoritmos que hoje a gente conhece e usa. E eu fiquei sabendo que ela veio fazer uma participação especial nesse programa. Confira depois, direto do túnel do tempo, viu, gente? Estude como uma mulher, conselho que eu te dou. Olha aí daí. E a quarta, ela se chama Elizabeth Arden. Ela criou as primeiras formas do produto de beleza. Você acredita, amiga? Nossa, eu adoro maquiagem, muito útil, viu? E ela começou esse processo na sua própria cozinha, porque ela fazia cremes para queimadura com base em leite e gordura. Que mané cozinhar o quê, meu filho? O lugar de mulher é onde? Ela quiser. E a quinta cientista que nós vamos apresentar é a Marie Curie. Ficou bonita isso, hein?
Menina, você sabia que ela foi conhecida como mãe da física moderna? E o que ela estudou? Ela contribuiu bastante para o campo da radioatividade, desenvolveu várias pesquisas sobre o tema. E eu fiquei sabendo que ela até morreu de leucemia por causa disso. Alguém andou lendo sobre ela, né? Mas não é por menos, gente. A mulher ganhou 2 prêmios Nobel. E um foi em física e o outro em química. Quer mais? Então é isso aí, né, amiga? Deu nós. A triste verdade é que os nomes dessas mulheres acabaram tendo menos destaque dentro do universo da ciência. Elas não foram recompensadas pelas suas invenções e muitas só tiveram os legados reconhecidos após as suas mortes. É claro que ainda estamos longe do ideal, mas a passos lentos o cenário tem mudado e estamos lutando para o reconhecimento da mulher na ciência. Avante, mulheres! Você conhece alguma mulher cientista? Nossa, assim de cara? Assim, de cara? Ai, meu Deus, pegou de surpresa. Eu não sei, não lembro. Vocês conhecem alguma mulher pesquisadora? Você conhece, João? Você conhece? Você sabe que é difícil, eu nunca ouvi dizer, mulher cientista, porque você é? Eu sou uma cientista, muito prazer. Qual que é a sua ciência? Eu sou Ada Lovelace, sou conhecida como a primeira programadora de computadores do mundo. Parabéns, uai. Muito obrigada. Vocês acham que as mulheres não produzem pesquisas? Produzem sim, só não são tão notadas, tão vistas. A mulher cientista sempre, como na maioria dos casos, ela ocupou uma espécie de reclusão na vida das ciências. Uma mulher cientista? Várias. Várias? Várias. Quais? Simone Beauvoir. Quem mais? Eu? Ai, que ótimo. Como é seu nome? Ana. Ana, cientista, mulher. Minhas amigas maravilhosas. Suas amigas maravilhosas. Todas cientistas. Nos últimos 30 anos, a situação das mulheres brasileiras na sociedade experimentou intensas transformações, como maior aumento de sua escolaridade e maior inserção no mercado de trabalho. E esta realidade teve reflexo na produção feminina no campo do conhecimento. Você sabia que praticamente metade da produção científica do Brasil nos últimos 20 anos foi produzida por mulheres? Amores! De acordo com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, entre 2014 e 2017, o Brasil publicou aproximadamente 53.300 artigos científicos e 72% destes estudos desenvolvidos aqui foram feitos por mulheres pesquisadoras. Oi, gente, tudo bom? Então, vocês viram quantas coisas incríveis as mulheres fizeram e fazem pelo nosso mundo? Pois é, a gente arrasa, né? Fala a verdade. Então, pra gente se inspirar nesses modelos, é muito importante resgatar do esquecimento essas figuras femininas que muitas vezes acabam ficando escondidas por aí. Hoje, pra vocês, amantes da sétima arte, vou trazer dicas incríveis de filmes que contam a história de mulheres reais e que trouxeram aí protagonistas incríveis. Se liguem só. E pra abrir a nossa lista, eu vou trazer Estrelas Além do Tempo, um filme que ganhou o Oscar em 2016 e que conta a história de cientistas negras. O filme ele foi dirigido por Ted Melfi e é baseado num livro. No livro ele traz protagonistas negras e conta a história dessas cientistas que foram super importantes pro desenvolvimento da NASA na época. Nosso segundo filme, ele leva a gente pra conhecer um pouco sobre os bastidores da política. Ele é o filme A Dama de Ferro e conta a história da Margaret Thatcher, que é interpretada pela Meryl Streep. No filme, mostra como que a Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra do Reino Unido no final da década de 1990, ela enfrentou vários preconceitos, porque a gente sabe, a política foi e ainda é, né, um ambiente sempre dominado pelos homens. Uma outra dica super bacana é o documentário What Happened to Miss Simone, ou pra gente que é brasileiro fica mais fácil falar o que aconteceu, senhorita Simone, que ele conta a história da cantora, pianista, ativista pelo direito dos negros, um dos grandes nomes do blues e do jazz, entre outros gêneros, Nina Simone. E ela continua sendo inspiração pra muita gente até hoje, então compensa muito conhecer a história dela. Se ajeitem no sofá, pegue uma pipoca, de micro-ondas é mais rápido, mas a de panela é mais gostosa, e aproveitem!
Aqui na UFOP também contamos com mulheres incríveis que contribuem para o desenvolvimento da ciência no Brasil, nos mais diversos campos da pesquisa. Mais de 300 mulheres compõem o corpo docente da UFOP, que é formado por 857 professores. E além disso, a nossa reitora também é uma mulher. Ainda que falte alguns números para que a proporção entre os sexos seja equivalente, os estudos revelam que existe uma quantidade significativa de mulheres pesquisando, ministrando aulas, produzindo e difundindo conhecimento na universidade. Vamos conhecer aqui alguns projetos e pesquisas desenvolvidos por essas mulheres excepcionais. Oi, gente, estamos aqui hoje com a Nina Caetano. Oi, Nina. Oi, tudo tá jóia? ela. Tudo bem. Ela é professora do DEARTE da UFOP, Departamento de Artes Cênicas, e ela coordena o grupo Ninféias, que é o Núcleo de Investigação Feminista. Nina, conta um pouco pra gente como que funciona esse núcleo, como que ele surgiu dentro da UFOP. Em 2013, eu tinha retornado do meu doutorado, recentemente, e eu fazia em Belo Horizonte uma pesquisa sobre performance e feminismo. Então, em 2013, eu me aproximei de uma outra pesquisadora que tem em Ouro Preto, que é a Thaís Cantazini. Ela estava saindo de um grupo que estava se encerrando, que era o Projeto Madalenas, e aí a gente resolveu juntar forças para poder não só discutir questões relativas ao universo feminino, e ao feminismo, mas também pensar ações de combate à violência que as mulheres sofrem em ambientes, em sociedades machistas, que é o caso, obviamente, da sociedade brasileira e é o caso também, evidentemente, da cidade de Ouro Preto. Quando a gente fundou o Ninféias, ele foi inicialmente um núcleo voltado para a extensão. Então tem esse viés extensionista, bastante forte, e uma investigação da linguagem, porque nós somos das artes cênicas, eu sou artista. Então me interessa pensar o feminismo não só como algo prático, mas pensar também o feminismo como uma possibilidade de pensar a linguagem com a qual eu trabalho, que no caso são as artes cênicas, muito especificamente a performance. O feminismo, ele é muito mistificado, Sim. Ele é mal compreendido e acaba sendo levado, as pessoas não entendem como ele pode funcionar dentro da universidade, como pode ser uma pesquisa séria por trás disso. As pessoas encaram isso de uma maneira que eu acho bem esquisita, na verdade, Porque o que é o feminismo? É justamente a ideia de movimento que prega a igualdade entre homens e mulheres. Eu não vejo como é que isso poderia ser uma coisa ruim. O que acontece no campo das ciências humanas, diferente do que acontece, por exemplo, nas exatas ou na medicina, é que são pessoas que não têm nenhum tipo de embasamento, que não procuram leitura, que não buscam construir uma argumentação e que questionam algo que elas não conhecem. Quando a gente fala, por exemplo, que 13 mulheres morrem por dia, basicamente, aí as pessoas, não, mas homem morre mais que mulher. Essas pessoas que falam isso, primeiro, elas não percebem o que é que o feminismo está discutindo. Em segundo lugar, elas não vão para as estatísticas para comparar que tipo de morte a gente está falando. Sim, homens morrem mais que mulheres, mas eles são mortos por mulheres? Eles são mortos em quais circunstâncias? Quem mata esses homens? Em relação a como a população vem recebendo, a impressão que eu tenho é que existe justamente uma demanda muito grande. Não só da população de uma maneira geral, mas principalmente das instituições. Então, por exemplo, escolas, casa do professor, CRAS... O CRAS e o CREA são grandes parceiros nossos, justamente porque houve uma demanda que veio deles, da gente começar a trabalhar com as mulheres que são atendidas pelo CRAS. E essa demanda é do quê? Basicamente de oficinas dirigidas a mulheres que sofrem violência, para elas poderem se empoderar, entender a situação na qual elas estão e pensar mecanismos de sair dessas situações. Bate-papos, conversas ou palestras, aí varia um pouco o formato, sobre temas também ligados à violência. A conversa sobre assédio e cultura do estupro, por exemplo, é a que tem, talvez, atualmente maior demanda dentro do Ninféias, assim. E são algumas das demandas e me parece que sim, temos uma receptividade muito grande porque tem trabalho para ser feito. Oi, gente! Hoje nós estamos aqui no Laboratório de Doença de Chagas com a professora da Escola de Farmácia, Marta Dilano. A Marta vai explicar pra gente um pouquinho sobre o percurso da doença de Chagas e depois vai contar o projeto que ela participa. A doença de Chagas é causada por um parasito protozoário, quer dizer, unicelular, que foi descoberto por um pesquisador brasileiro, mineiro, Carlos Chagas, daí o nome doença de Chagas. Esse parasito é transmitido entre animais de várias espécies e para nós humanos por meio de um inseto
grande denominado barbeiro, conhecido popularmente como barbeiro. Como nós vamos falar de um projeto que trata-se de uma nova medicação, nova droga para o tratamento dessa doença, é importante ter em mente que os alvos do tratamento são os tricomastigotas presentes no sangue e as amostigotas presentes nos tecidos. Desde a década de 90, a gente já sabia que a substância liquinofolida, que às vezes eu chamo de lique para abreviar, derivada de uma planta que existe aqui no Brasil, inclusive em Minas Gerais e Ouro Preto, que é um tipo de arnica brasileira. Esta substância foi demonstrado que ela já era capaz de matar o Trypanosoma cruzi em cultivo, em meio acelular e também em formas do parasita presente no sangue de animais infectados, com participação da professora Vanessa Furtado. Ela, especialista em nanotecnologia, sugeriu que utilizássemos a nanocápsula para envolver essa substância e essa formulação ser utilizada na parte posterior da pesquisa, que é tentar curar a infecção no modelo camundongo. Marta, você poderia me contar quais são as aplicações diretas dentro da academia e na comunidade? Na academia, esse nosso achado de curar a infecção por Trypanosoma cruzi, usando uma substância natural, que é a liquinofolida, numa formulação farmacêutica nanotecnológica, que é a nanocápsula, nós conseguimos resultados nunca descritos na literatura, que é de curar, por uma mesma formulação, animais infectados na fase aguda ou inicial da doença, animais infectados na fase crônica, onde é muito mais difícil curar, e ainda a cura definitiva de animais também na fase aguda e crônica, infectados com amostras ou parasitos que nunca foram eliminados ou curados por nenhuma outra medicação até hoje existente ou testada para o tratamento da doença de Chagas. Para você, qual a importância das mulheres nesse projeto? Olha, a participação e a importância das mulheres nesse projeto é integral. Nós somos uma equipe de mulheres. Então, gente, eu tô aqui com a professora Andréia Alzamora e ela vai falar um pouquinho do projeto que ela desenvolve aqui na UFOP. O nosso projeto foco inicial é o estudo, o entendimento da função cardiovascular central e periférica. Para entender como isso acontece, esse controle da pressão arterial acontece naturalmente, de forma fisiológica, a gente lança mão de estímulos para que a gente possa entender esse processo. Então nós utilizamos animais, nós trabalhamos com rato, pesquisa básica, com hipertensão renovascular, para a gente tentar entender o que está alterado nesse controle da pressão arterial. E também nós trabalhamos com ratos em que a gente submete ele a uma dieta hiperlipídica, tipo uma dieta rica em leite condensado. E com isso a gente vê que esse animal submetido a essa dieta por 13 semanas, ele vai desenvolver uma série de distúrbios, como hipertensão arterial, resistência à insulina, diabetes, aumento de colesterol e várias outras dislipidemias que caracterizam uma condição que é chamada de síndrome metabólica e que acomete a grande maioria, uma grande parte da população mundial. E nós constatamos que os filhos de mãe ou de avós que se alimentaram com dieta desbalanceada somente no período de amamentação e de gestação, esses animais induzem os mesmos distúrbios da síndrome metabólica. Nós pretendemos, com esses estudos, mostrar que mesmo mãe que tem uma alimentação saudável durante toda a vida, no período de gestação, é um período muito importante, que se ela ali achar que já vai engordar, que não precisa de ter muito cuidado com a alimentação, ela vai causar um dano nas gerações, tanto dos filhos como dos netos. E qual que seria, a importância do papel dessa mulherada aqui no seu projeto de pesquisa?
Essas meninas, elas são fundamentais no desenvolvimento de toda a pesquisa, porque sem elas eu não tenho como fazer todo esse trabalho. E, por outro lado, elas estão se formando. Elas começam comigo na iniciação científica, fazendo curso de nutrição, de farmácia, de educação física, e elas vão desenvolvendo uma mente investigadora. Então, eu acho que este é o papel que isso elas vão carregar para a vida inteira. É um ganho para elas sem volta, é um ganho para a pesquisa infinito e todo mundo ganha. A ciência não para. E o desenvolvimento tecnológico também não. E as pesquisas feitas por mulheres crescem cada dia mais. Nós só queremos cada vez mais o nosso lugar. E a possibilidade de demonstrar que a capacidade e expertise de se fazer ciência independe de gênero. Já tá mais do que provado, né? Sabe onde é o lugar de mulher? É onde ela quiser, meu bem, inclusive na ciência, pesquisando, produzindo conteúdo e inovação. Cada vez mais!